A agricultura brasileira já é a quarta do mundo. Essa colocação é a soma de resultados de investimentos no setor e de uma técnica de plantio iniciada na década de 70. Estamos falando do plantio direto, que revolucionou o agronegócio brasileiro. Plantio direto na palha, ele é a técnica ou a prática de manejo de solo mais completa, mais importante do ponto de vista de conservação de solo inicialmente. A técnica consiste em não revolver ou revolver menos o solo na hora do plantio, conservando matéria orgânica na superfície dele. Dá para entender os benefícios desse sistema olhando para o passado, quando o modelo ainda era o convencional trazido pelos europeus. Essa prática do plantio convencional, onde se movimentava o solo, deixava o solo exposto às ações da chuva e de alta temperatura, com a chuva, principalmente, esse solo era perdido através dos processos de erosão. Então, o solo estava completamente solto, completamente mobilizado, vinha uma chuva forte após a operação de areação e gradagem e levava todo esse solo para as partes mais baixas do terreno, levando esse solo, carreando esse solo, não só solo como nutrientes, como matéria orgânica, para os rios, provocando um processo que se chamava de assoreamento dos rios, ou seja, contaminava os rios, né, levando esse solo para dentro dos rios. Diante de um grande problema, os agricultores precisaram de uma solução. Foi a partir deste momento que o plantio direto começou a se estabelecer no país. O plantio direto é um sistema agrícola produtivo que permite produzir alimentos de forma segura, mas, acima de tudo, respeitando e nutrindo a terra. E ela, por sua vez, retribui com uma produtividade constante e crescente. O plantio direto possibilitou a agricultura brasileira a ter destaque internacional e que ocupa hoje como uma das 4 maiores agriculturas do mundo. A história desse sistema de cultivo se mistura com a história de vida de um dos seus percussores no Brasil, mais precisamente aqui no estado do Paraná, o senhor Frank Dijkstra, que disse a seguinte frase: o plantio direto não é apenas mais uma técnica agrícola diferente, é uma questão de sobrevivência para a agricultura. Ele é um agricultor apaixonado que veio da Holanda com a família em 1947. Ele já foi chamado de louco, mas o que ele começou lá atrás transformou a agricultura brasileira. Desde novo eu estava pesquisando muitas coisinhas, cada um tem suas tendências, e principalmente na agricultura. Eu era criança, ainda plantava tomate, plantava amendoim e tudo na horta. Eram coisas que estão no sangue da pessoa. Quando eu estive na Holanda em 75, convidei o Hans Peeten para vir trabalhar conosco aqui nas ABC. Eu era presidente da época da Comissão Agrícola, que mudou depois para a Fundação ABC, mas isso aqui foi um começo de um trabalho com Hans Peeten, que tinha já feito uma experiência com plantio direto na Inglaterra. Então isso aqui foi o começo, e daí você, trocando ideias e somando ideias, você consegue de repente arrumar informações e você chega lá onde você quer. De lá para cá, os desafios foram muitos, mas com o esforço de um bom produtor e as parcerias certas, os resultados começaram a aparecer. Eu não fiz nada sozinho, foi tudo com um grande grupo, empresas de semente, empresas de herbicidas também. Foi muito importante, porque no começo nós não tínhamos um herbicida seletivo ainda, tinha que fazer com os residuais ou pós-dirigido. Isso aqui dificultava bastante, mas mesmo eu tendo uma infestação razoável, eu colhia pelo menos tanto quanto antes. E essa infestação tinha um sistema radicular bom, criava massa, melhorava meu solo. Eu estou gastando, quer dizer, quase a mesma coisa, mas estou ganhando em solo. Isso que fez com que, no começo, com as dificuldades, me fez dar continuidade nesse processo. De 1990, começou um crescimento de produtividade, comparando com a área agricultável, de 5 vezes mais produtividade por hectare do que a área aberta.
E isso aqui é fruto do plantio direto. Em função do plantio direto, a produtividade começou a crescer, cada vez melhorando, e a área não cresceu quase nada, muito pouco. O Frank sabe que é uma referência para pesquisadores do mundo inteiro. Fez várias viagens nacionais e internacionais com parceiros de trabalho. Até livro escreveu para levar a outros pesquisadores o que o solo ensinou a ele. E um parceiro importante do Frank é o filho dele, que desde pequenininho já acompanhava o pai nessa jornada do plantio direto. As memórias daquele tempo estão presentes até hoje. Realmente, desde a minha infância, eu sempre passava o dia com o pai no carro. Aí, quando não estava na escola, eu estava sentado no carro com o pai ali, girando com a F100 que ele tinha aí. Tinha um F100 cor de vinha, saía girando as lavouras. Então, acabei vendo todo esse processo acontecer. Eu lembro muito bem ainda, quando nós estávamos numa área ali, o pai tinha colhido trigo ali, e para poder plantar, tinha que queimar a palha realmente, porque não tinha como plantar naquela condição, havia muita palha de trigo e palha era um estorvo. No começo do plantio direto, também nós presenciamos muitas discussões dentro de casa também, porque o pai tá louco, ele tá querendo começar uma coisa aqui, mas não vai dar certo. A pressão dos meus tios, a pressão da sociedade aqui, dizendo, não, o seu Frank tá louco, ele tem que parar com esse negócio de plantio direto aqui. E a cabeça dura do meu pai ali, a teimosia dele, manteve ele firme, ele acreditou naquilo desde o começo, ele viu ali a solução realmente para o modelo agrícola nosso na época e seguiu em frente. Então, eu vivi claramente toda essa transição, apesar de estar muito novo, mas as memórias são muito claras para mim ainda. A palha, que antes era queimada, agora enriquece o solo e por isso é uma grande aliada das altas produtividades. Tem muitas vantagens como reciclagem de nutrientes, aumento de matéria orgânica, aumento da microbiologia do solo. Então, ao longo do tempo foi se percebendo que um solo protegido com uma boa camada de palha, ele nada mais que era como se um tipo de agricultura que imitasse a natureza, imitasse uma floresta, onde vai caindo as folhas, essas folhas vão caindo no solo, os restos da cultura, os restos vegetais vão caindo no solo, vão sendo expostos a micro-organismos do solo, esses micro-organismos vão decompondo essa palhada e essa palhada então vai devolvendo para o solo nutrientes que não foram exportados nos grãos e também promovendo uma diversidade muito grande na microbiologia, aumentando e melhorando a vida do solo. Uma coisa é incontestável. O Frank plantou uma boa ideia lá atrás e a agricultura brasileira é quem tem colhido os frutos. E basta contar essa história que as palavras somem e o orgulho escorre logo pelos olhos. Nada acontece sozinho, sempre existem motivações, pessoas que o motivam e que você realmente se abraça várias ideias e começa a abrir a curiosidade e buscar aonde poder ter informações. Então, eu acho que essa missão, desculpa, isso aqui me emociona.